Salut! Vamos falar de perrengue no intercâmbio? Eu começo. Uma vez, eu entrei no banheiro sem bater. E a minha host mom tava lá usando. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Já te conto o resto dessa história, mas antes, eu sou Luísa Casali, eu morei 1 ano em Bordeaux, na França, pelo Rotary, e esse é o terceiro vídeo da série Histórias de um Intercâmbio Real na França. Se você quer conhecer a realidade de viver essa experiência fora, fica aqui. Para você entender o que aconteceu, na minha família no Brasil, a gente tinha o costume de trancar a porta do banheiro quando não queria que ninguém entrasse. Então, se a porta estava só encostada, normalmente é porque o banheiro estava livre. Aí, na minha segunda família na França, um dia levantei de manhã, morrendo de sono, desci da beliche e fui em direção ao banheiro que ficava bem na frente do meu quarto. Meio no automático, acho até que eu não estava com os meus óculos, na época tinha miopia. Vi a porta fechada e no automático eu meti a mão na maçaneta e abri a porta. Peguei a roximão lá dentro e na hora eu congelei. Sim, fiquei sem reação. Eu só consegui fechar a porta e pedir desculpa. O pior não foi o momento em si, mas o clima que ficou na casa nos dias seguintes. Porque, é claro, a roximão tinha ficado desconfortável e faz todo sentido, porque eu invadi a privacidade dela, mesmo que sem querer. Enfim, demorou um pouco até as coisas se normalizarem. E o tempo passou, eu fiquei próximo dessa família, a gente desenvolveu uma relação muito boa, tanto que eles vieram para o Brasil me visitar ano passado, foi incrível. E essa história ficou ali escondida, guardada no fundo da minha memória. Hoje eu entendo que isso faz parte da adaptação, principalmente em programas de intercâmbio como o do Rotary, em que você vive na casa de famílias anfitriãs do país. Eu observo que essa adaptação ao intercâmbio acontece em 3 camadas. A primeira camada é a família. Você vai morar com uma família que tem hábitos diferentes dos seus. E esse choque aconteceria mesmo dentro do mesmo país, se você fosse morar com outra família no Brasil. Isso acontece porque cada núcleo tem os seus próprios hábitos, as suas formas de lidar com as situações. Então, é provável que se você não é de Santa Catarina, você viesse, por exemplo, aqui fazer um intercâmbio na minha casa, você ia achar algumas coisas esquisitas. No programa do Rotary isso fica muito evidente, porque você costuma morar com pelo menos 2 famílias diferentes. Na França, por exemplo, é comum que nos dias de semana o jantar seja uma refeição mais importante, no sentido de fazer com a família, porque é comum das crianças, adolescentes, almoçarem na escola, no refeitório. Então, é um pouco o contrário do que costuma ser aqui no Brasil. Mas o que eu observei lá nas 3 famílias que eu passei, que para a primeira, isso era uma verdade. Então, eles tinham essa tradição de jantar juntos, tinha aperitivo, tinha o prato principal, tinha a sobremesa, e a gente ficava horas conversando ali na cozinha. Na segunda família, era importante jantar junto, mas era um pouco mais rápido. Então, logo que a gente terminava de comer, organizar a cozinha, cada um ia fazer suas coisas. E na terceira família, era relativamente raro da gente jantar todos juntos. Então, era uma família que tinha desenvolvido ali um jeito mais autônomo de viver essas refeições. A segunda camada de adaptação é a cultura. Então, você não vai só viver com uma família diferente da sua, mas vai fazer isso em um outro país, no caso da França, em um outro continente. E tem ali alguns códigos, algumas regras implícitas que você só aprende vivendo. Vou dar um exemplo, a pontualidade. Eu já tinha ouvido falar que os franceses eram mais pontuais que os brasileiros, mas eu só entendi o que isso queria dizer lá na prática. Uma vez, a minha família chamou para ir na feira com eles, um sábado de manhã, às 8 horas da manhã. Então eu acordei, 7h30, tava de pijama, desci para tomar o café da manhã e achava que eu tava com maior tempo para me arrumar. De repente, quando eu me dei conta, o Roast Dad já estava pronto, com o casaco colocado, porque era frio lá fora, com o carrinho para ir para a feira e com a porta aberta, só me esperando para sair. E isso era 7:55. Foi ali que eu entendi que para eles, 8 horas quer dizer que 5 minutos antes você já vai estar pronto. Quando aqui no Brasil, quando a gente fala é 8 horas, costuma ser a partir das 8. A gente vai sair em algum momento depois desse horário. E por último, tem a terceira camada da língua. Você está vivendo com uma família diferente, em uma cultura diferente, e tudo acontece ao seu redor em um idioma que não é o seu. O interessante é que dessas 3 camadas que eu falei,
você só consegue realmente se preparar para lidar com uma delas, que é a língua. É a única camada que só depende de você, porque a família você não escolhe. E a cultura até dá para se preparar um pouco, conversando com pessoas que já foram para o lugar. Mas depende da região, não costuma ser algo tão uniforme. Resumindo, é a língua que vai te ajudar a lidar com as outras duas camadas de adaptação, a cultura e a família. É ela que vai te permitir entender o que está acontecendo, pedir desculpa, se explicar e evitar que esses pequenos mal-entendidos virem um grande problema. Isso principalmente nos primeiros meses em que tudo é muito novo. Então, sim, situações desconfortáveis vão acontecer, faz parte do processo. A diferença é como você vai lidar com elas. E a língua surge justamente como essa ferramenta para você resolver esses pequenos desafios que surgem no dia a dia. Ou seja, quanto mais você conseguir se expressar em francês, melhor vai ser a sua experiência. Bom, se você quer chegar na França, Bélgica ou Canadá mais preparado para falar o idioma, eu preparei um presente para você com o essencial do francês. É só responder o formulário que está na descrição. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios da série. À la prochaine!